Paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar o texto de Salmos. Será o Salmo 87. Salmo 87, então, irmãos. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. E eis aí a Filístia, e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Senhor, mais uma vez na tua presença, mas agora queremos clamar que o Senhor fale ao nosso coração, mesmo não sendo merecedores, nós somos muito necessitados de que o Senhor fale conosco. Porque somente através da tua voz, a nossa alma se alimenta. Somente através do teu falar, o nosso espírito se acalma. E a nossa fé é revigorada quando sabemos que estamos na tua presença e o Senhor fala conosco. Eis a nossa nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor fale a vida do teu povo. Jesus. Amém. Bem, irmãos, como um famoso professor de política, quando estava sendo entrevistado, ensinou, a vida acontece nas cidades. E é interessante pensar nisso, né? Porque as decisões nacionais, as decisões estaduais, elas são vividas nas cidades. Ninguém mora no estado, você mora na cidade. É essa cidade que fica no estado, né? E se a gente pensar um pouco, vamos pensar aqui no estado de São Paulo, só como exemplo. Nós temos 645 cidades no estado de São Paulo. A densidade demográfica do estado de São Paulo, a densidade demográfica do estado de São Paulo é de 185 habitantes por quilômetro quadrado. Ok, né? 1 quilômetro, 185. Mas se você pensar na cidade de São Paulo, nós somos mais de 12 milhões e 300 mil habitantes, só na cidade de São Paulo. Isso dá uma densidade demográfica de 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso explica o metrô, né? Porque esses 8 mil habitantes resolvem estar no mesmo vagão quando a gente está indo para a cidade, né?
todo mundo comprimido ali. Tudo o que acontece na nossa história acontece em uma cidade. No caso de São Paulo, por ser uma megalópole, tudo aqui é muito dimensionado, né? Tudo é muito grande, tudo é muito longe, tudo. Provavelmente por isso a maioria das pessoas, quando estão para se aposentar, eles já começam a pensar, eu quero mudar para um lugar mais tranquilo. Eu quero mudar para uma casinha, numa cidadezinha pequena, mesmo que seja dentro do estado de São Paulo, mas talvez para poder viver melhor. Porque na cidade pequena tudo é menor, né? Tudo é mais perto. Eu me lembro que um irmão nosso, um pastor, ele sempre pastoreou cidades pequenas e como a gente é muito amigo, todas as minhas férias eu ia para lá e sempre tinha alguma coisa assim, vamos na sorveteria. Vamos na sorveteria. Você atravessava a rua, estava na sorveteria. Né? Tem que ir lá. Um dia nós chegamos tarde, aconteceu uma situação que nós saímos tarde daqui, chegamos lá bem de noite e a esposa dele falou assim, esqueci de comprar a Coca-Cola, não sei por que ela falou isso, mas enfim, né? Esqueci de comprar a Coca-Cola e vocês vão ter que ir lá do outro lado da cidade para comprar. Aí eu disse, tudo bem, vamos, né? Eu estou com o carro do lado de fora mesmo, vamos. Aí eu falei, não, você vai a pé, vai. Eu fiquei pensando, do outro lado da cidade e a pé. Na verdade, tinha que atravessar a praça, né? Isso era do outro lado da cidade, né? Porque cidade pequena é tudo pequeno. E interessante numa cidade pequena porque você conhece todo mundo. Cidade grande, dificilmente você conhece as pessoas. Você mora num prédio, você não conhece todo mundo do prédio. Mas na cidade pequena, você nasceu ali, viveu ali, né? Você está convivendo, então você sabe quem é quem. E parece que tudo ali é mais fácil. Tudo ali é mais perto. Tudo ali é mais vivido. Você vive melhor. Talvez você tenha essa experiência, porque você mora na Zona Leste, né? Então, você sai do serviço, talvez por volta de umas 6 horas, e só consegue chegar na sua casa umas 8 horas. Por causa do trânsito, porque foi difícil pegar o ônibus e tudo mais, né? Hoje está muito melhor do que na minha época de office boy, né? Quando eu era novo. O metrô só ia até... algum tempo depois, o metrô só ia até o Tatuapé. Mas a gente pegava lá no Parque Dom Pedro o ônibus para vir para cá, para a Zona Leste. E se você desse sorte, você conseguia entrar e sentar. Isso já era um privilégio, mas entrar. Alguns ficavam pendurados na porta. E naquela época os ônibus podiam andar com porta. Acho que não podiam, mas os ônibus andavam com as portas abertas e as pessoas agarradas, né? E vinham de lá do Parque Dom Pedro até aqui, penduradas. E para ir a mesma coisa, né? Se você tivesse atrasado, você pendurava também e ia para lá. Cidade pequena, você sai 6 horas do serviço, 6h10, você já está tomando banho, já está assistindo sua série favorita, 6h10. Porque a cidade deve ser o lugar onde a gente vive. De volta aqui para os Salmos dos filhos de Coré. Lembram que o Salmo 86 foi um Salmo de Davi. Tinha Salmos de Coré, Salmo de Davi. Aí, 87, Salmos de Coré. Mas esse salmo aqui é um salmo
abrupto. Eu não sei qual palavra eu vou usar aqui. É um salmo inesperado. É um salmo diferente. Porque, obviamente, você percebeu aí, ele fala sobre a cidade. É um salmo para evocar esperança no coração do povo de Deus. Isto porque, provavelmente, ele foi composto no tempo em que o povo estava voltando para Jerusalém, voltando do cativeiro babilônio, por causa dos decretos de Ciro, por causa de Artaxerxes e tal, eles começaram a vir em levas para Jerusalém, voltando para as terras, né? Tinham passado tempos e talvez os seus familiares morreram lá no exílio, mas agora eles têm o direito de voltar, e eles podem voltar, e eles estão voltando. O grande problema é que quando eles chegam lá na terra, o que eles encontram? Eles encontram uma terra devastada. Eles encontram a cidade em ruínas, as lavouras arrasadas, o templo saqueado e abandonado, as portas da cidade queimadas. Será que valeria a pena deixar aquilo que eles conquistaram lá no estrangeiro para voltarem e habitar na terra que Deus tinha prometido aos seus pais? Será que não compensava mais eles darem meia volta e reassumirem o trabalho que eles tinham lá no estrangeiro? Pois bem, os filhos de Coré, aliás, o Espírito Santo, usando os filhos de Coré, dizem que não, ensinam que não, que de fato vale a pena estar ali e reconstruir. Porque é o lugar onde Deus marcou para o encontro com o seu povo. Deus tinha escolhido aquele lugar para se encontrar com o seu povo. Então, os filhos de Coré estão nos ensinando aqui a preciosidade da cidade de Deus. E nós eu queria compartilhar isso com os irmãos, porque sinceramente, esse salmo me surpreendeu. Quando eu estudei esse salmo, eu fiquei surpreso com a riqueza que ele traz. É claro que você precisa prestar atenção, porque essa riqueza está condensada. São 7 versículos só. Ele tem que terminar aqui o seu ensino em 7 versículos. Então, fique atento aí. Essa preciosidade é percebida, ou é melhor dizendo, ela existe por causa da escolha de Deus. Versículo 1 ao versículo 3. Primeira coisa que você tem que perceber aí, o que o salmista está dizendo, que quem fundou essa cidade, no sentido de ser a cidade de Deus, foi o próprio Deus. Embora o nome de Deus só apareça lá no versículo 2, né? Pela primeira vez no versículo 2, ele está implícito aqui. Quem é o fundador dessa cidade é Deus. Ele é que escolheu esta cidade para habitar junto com o seu povo. Por isso ele diz que essa cidade está edificada sobre montes santos. Ou seja, estrategicamente Deus escolheu essa cidade para fazer a sua habitação. Não que a cidade não existisse antes do povo de Deus ir para lá, já existia, né? Foi uma conquista. Mas Deus escolheu essa cidade, nesse sentido de torná-la cidade santa, cidade de Deus. Segundo lugar, o salmista diz que Deus ama esta cidade. E é interessante você pensar nisso, o amor de Deus, porque você pensar que o amor de Deus é sempre ativo, ele não é passivo, ele é sempre ativo, isso significa dizer que Deus escolheu essa cidade para amá-la. Então, porque ele ama, ele a protege, ele a livra do mal.
Deus está agindo com seu amor ali. Agora, olhando do ponto de vista da cidade, né? Quando Deus diz assim, eu amo as portas da cidade. Obviamente que Deus não gosta só das portas, não é? É claro, isso é uma sinédoque. Isso é uma figura de linguagem que significa pegar uma parte como se fosse o todo. Tá? Então, nesse sentido, o que ele está dizendo é que Deus ama a cidade toda. Todos aqueles que habitam nela. Todos aqueles que fazem parte dela. Deus ama. E é claro que a ênfase está todos aqueles que passam pelas portas, né? Aqueles que entram na cidade. Aqueles que agora vão habitar ali. E aí você tem uma questão interessante, que é Deus escolheu este lugar e ele gosta mais da cidade do que das outras habitações. A maioria dos comentadores, né, os comentaristas, melhor dizendo, a maioria deles, entende que essas habitações aqui, ele está se referindo não às habitações das casas das pessoas, mas sim os lugares onde foram feitos os templos. Então você teria todo lugar onde foi feito templo ao Senhor, um lugar de adoração, não templo em si, mas um lugar de adoração, Deus prefere Jerusalém. Então, lembram-se lá no passado, quando tinha o tabernáculo, e o tabernáculo ficava em Siló? Pois é, Deus tinha deixado que o tabernáculo ficasse lá, mas ele prefere Jerusalém. Lá em Siquém, quando os patriarcas edificaram um altar ao Senhor, para adoração ao Senhor, pois é, Deus prefere o que foi feito lá em Jerusalém. Então, o que ele está dizendo? Deus é o autor. Deus é o protetor. Deus escolheu este lugar para se encontrar com o seu povo. Então isso é precioso, não é desprezível. Segundo lugar, versículo 4 a versículo 6. Essa preciosidade que essa cidade propõe para a gente, que o salmista propõe para a gente, é por causa da união que ela... Essa cidade gera união. Só que, a partir do versículo 4, não é possível você entender esse texto senão como sendo uma profecia. Então, o que significa isso é que, do versículo 4 ao versículo 6, e aí eu vou adiantar a matéria, e o versículo 7 também, mas até o versículo 6, que é o nosso ponto aqui, é profético. Ele está anunciando que isso acontecerá nessa cidade. O que vai acontecer? Quando vai acontecer isso? Então, aí há uma divergência dos teólogos, porque alguns entendem que isso vai acontecer no Novo Testamento, a partir da ressurreição de Jesus. Isso começa a acontecer. Alguns outros entendem que não, que isso vai acontecer na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, esse será o dia em que essas coisas acontecerão definitivamente. O que vai acontecer agora sim? Deus vai reunir as nações. Você reparou aí que ele cita algumas nações? Essas nações citadas aqui são emblemáticas. São nações para servir de exemplo. Ele cita a nação de Raabe, ou o Egito, a Babilônia, a Filístia, Tiro e a Etiópia. São nações, as duas primeiras você já conhece bem, porque são arqui-inimigas de Israel, né? Foram lugares de cativeiro. Foram opressoras de Israel. A Filístia ficava ali do lado, e Tiro também do outro lado, que eram constantes inimigos de Israel, porque eles estavam sempre tentando invadir Israel, Israel tendo sempre que lutar contra eles, né? E a Etiópia, que fazia parte ali da África, né, também havia
algumas incursões por ali, muito mais difícil, mas de qualquer maneira é uma nação, ou eram representando as nações que estavam longe. Deus diz através do Espírito Santo nesse texto de que Ele vai reunir todo mundo destas cidades, fazer de inimigos amigos, fazer dessas outras invasoras, opressoras agora parte da cidade. De perto ou de longe. Deus vai trazer para dentro da cidade. E essa reunião, essa profecia, aponta exatamente para mostrar para a gente que todas elas estariam em comum acordo, vivendo juntas, em harmonia, nesta cidade. Só que tem um agravante aí no texto. Ele diz, não é que eles vão ser visitantes, não é que eles vão passar por lá. Não. Eles vão ser cidadãos. Serão registrados como cidadãos desta cidade. Quem vai registrar o nome de cada um ali é o próprio Yahvé. Ele vai escrever o nome de cada um dos moradores daquela cidade, como se todos tivessem nascido lá. Então, não haverá discriminação. Como nós fazemos aqui, não é? Infelizmente, até vou dizer isso, mas nós fazemos. Nós temos aqui perto de nós, né? Os bolivianos. Nós temos haitianos morando aqui perto de nós. E a gente... Não, ele... você aqui, ele é o boliviano. O boliviano. Não, o haitiano. Não, isso é haitiano. Também haitiano, né? Também haitiano. Assim, a gente faz esse tipo de... né? Paraguaio, também paraguaio. A gente faz esse tipo de... não haverá. É que todo mundo vai estar como se fossem nascidos lá. Tanto os de Sião, quanto os de fora. Deus vai escrever o nome de cada um. E isso significa dizer, meu irmão, minha irmã, que nesta cidade todo mundo é igual. Nós precisamos aprender, precisamos treinar isso aqui. Vamos começar já a viver isso, porque é uma promessa do Senhor. Você pode entender isso? Que na cidade de Deus não tem maior nem menor. Não tem o inteligente e o não inteligente. Não tem aquele que é rico ou pobre. Não tem aquele que manda e aquele que desmanda. Não, aquele que obedece, no caso. Manda e desmanda é o mesmo. Todo mundo é igual. Todo mundo vai viver junto. E, por último, versículo 7. A palavra nos diz que essa cidade é preciosa porque ela promove alegria e promove esperança. O versículo 7, abruptamente, o salmista encerra. É muito interessante você perceber isso, que ele está falando sobre a cidade e de repente ele diz o seguinte: os cantores e os tocadores vão tocar e cantar nessa cidade. O salmista propõe então que haja uma festa. Essa é a ideia aqui. Uma festa, talvez uma festa sem fim, com cantores louvando a Deus
o Deus eterno. E também, segundo a palavra, diz que haverá tocadores ou dançarinos. Um segundo grupo é mencionado aqui, mas a palavra é bastante abrangente e, portanto, é difícil tradução. Alguns traduzem como tocadores, outras versões traduzem como flautistas, e outras versões ainda traduzem como dançarinos. De qualquer forma, está na festa, né? Quer seja tocando, cantando, como é que foi aqui? Saltando de júbilo, dançarinos então aqui, né? Alguém está cantando e o outro está dançando ali. Porque é uma festa diante do Senhor. Alegria, regozijo, gratidão nessa cidade haverá. Por quê? O salmista fala uma coisa interessante. Ele diz assim que as fontes estão nela. O louvor é cantado, é tocado, é dançado alegremente, através do reconhecimento que nessa cidade haverá da bondade e da misericórdia de Deus que escolheu-a. A fonte, aí, provavelmente é a ideia manancial, o lugar onde brota as águas, né? O lugar onde a vida é renovada. Isso tudo está lá, porque Deus plantou ela lá, ou abriu ela lá, né? Uma fonte, né? Abriu ela lá. Esse em ti aí não é em Deus, é na cidade, tá? Em ti aí é na cidade. Mas é obviamente que por trás disso está aquele que desde o versículo 1 diz que foi o planejador, o edificador, o fundador desta cidade. Então vejam só, amados irmãos, eu preciso dizer isso para os irmãos. Talvez você esteja sufocado por viver correndo para cima e para baixo. Talvez a sua expectativa de vida seja só trabalhar e estudar, ou trabalhar e pagar conta. Às vezes pagar conta mesmo sem trabalhar, né? E isso fica dia todo, todo dia todo dia, durante anos a fio. Anos a fio. E você não repara nas belezas propostas por Deus ao seu redor. A gente chega tão cansado em casa que não repara que seus filhos estão deitados na cama, seguros, tranquilos. Que no dia, na manhã, você levanta tão apressado, né? Mas você tem um café para tomar, você tem um pão para comer. Eu fico meio que, não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu assisto aqueles filmes americanos, os americanos eles gostam de fazer ovo estalado, fritar bacon, né? Faz aquelas waffles, né? Faz aqueles, aí desce no filme, né? Aí desce o pai de família, desce e diz assim: tô atrasado, pega uma bolachinha e sai. Eu fico pensando, vão jogar fora tudo aquilo. Não é um desperdício? Lógico que o contra-regra come, né? Mas eu digo assim, será que a vida americana é assim? Você faz tudo aquilo, prepara tanta comida, tal, lanchinho, tal. Às vezes toma um café no carro. Não aproveita a vida. Não vive.
Coisas simples da cidade que a gente tem. Outro dia já faz tempo, o Otto postou no nosso grupo lá que tinha um passarinho na janela, né? Cantando na janela da casa dele. Se ele tivesse apressado, tivesse correndo, se tivesse... não ia ver. Ou ainda chateado com o passarinho. Sai daqui! Em vez de ouvir o cântico. A gente tem que viver, irmãos. Mas eu sei que às vezes não dá. É corrido mesmo, é puxado, é difícil. Moramos longe do trabalho. Temos que pegar o ônibus e temos que enfrentar o trânsito. Tem que ser assim, tem que ser assado. É difícil mesmo. Só que tudo isso aqui é passageiro. A proposta do texto aqui é que você, viva aqui, mas não perca a esperança da cidade que Deus está preparando para você habitar lá. Essa Jerusalém, para mim, não resta dúvida, é a mesma que João viu descendo do céu, ataviada como noiva, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que nós vamos viver em novos céus e nova terra, onde não haverá mais barreiras entre nós. A promessa de Deus, e é reavivada aqui no Salmo 87, é de nos fazer viver aqui olhando para lá. Você não pode se envolver com as coisas deste mundo achando que elas são o fim em si mesmas, porque não são. Você tem que ansiar uma vida com Deus. Já vai treinando aqui. Já treina aqui. Porque lá você vai viver isso todo dia. E o salmista não deixa dúvida que será muito, muito melhor. Festa o dia todo dia, para todo mundo. Nós seremos verdadeiros cidadãos nesta nova Jerusalém, neste lugar de encontro. Nós precisamos aguçar a nossa percepção e viver a vida que o Senhor nos dá aqui, nos preparando para vivermos lá. E é muito importante que você entenda isso e nutra isto em seu coração. Não viva aqui como se aqui fosse o seu lar. Porque não é. Se você vai morar lá, Deus escreveu o seu nome, já registrou você como cidadão da Nova Jerusalém. Se você é cidadão da Nova Jerusalém, nascido lá, né? Está registrado que você foi nascido lá. Seu certidão de nascimento está que você nasceu lá. Vai passar a eternidade lá? Então, em qualquer outro lugar que você esteja, você é peregrino. Se você é cidadão do céu, em qualquer outro lugar que você esteja, qualquer outra cidade que você esteja, qualquer outro país que você esteja, você é um estrangeiro, um peregrino. E você precisa voltar para casa. Eu vou tentar. Nós estamos chegando no final do segundo livro, do terceiro livro dos Salmos, né?
Eu vou tentar fazer um link no final desse encadeamento de ideias proposto aqui. Mas eu queria que você pensasse nisso. Você está vivendo hoje pensando no céu? Você está vivendo hoje pensando na Nova Jerusalém? Ou você está esquecendo disso? Ou você está achando que sua vida está resumida a este São Paulo maluco? Não aceita isso. Viva esperando o Senhor.